O que já conquistei. A gente vai direto para a questão 2, tá, gente? Que a questão 1 é de produção textual. Transcreva os adjuntos adverbiais das orações e classifique-os. Não acredito que o contato com os estudos não nos torne mais independentes. Não adjunto adverbial de negação, mas adjunto adverbial de intensidade. Letra B. Friamente, ele confessou que furtara o carro para passear no final de semana. Friamente, adjunto adverbial de modo. No final de semana, adjunto adverbial de tempo. Letra C. Com certeza ele chegará cedo. Com certeza, adjunto adverbial de afirmação. Cedo, adjunto adverbial de tempo. Letra D. Aquelas pessoas na fila necessitavam de muita atenção. Na fila, adjunto adverbial de lugar. Muita, adjunto adverbial de intensidade. Questão letra E da 2 ainda. Naquele dia, os turistas viajaram ao Rio de Janeiro. Naquele dia, adjunto adverbial de tempo. Ao Rio de Janeiro, adjunto adverbial de lugar. Leia o período a seguir. O trabalho ainda está se iniciando nesse momento. Nessa frase A, adjunto adverbial de intensidade? Não. 3 adjuntos adverbiais de tempo? Não. 2 adjuntos adverbiais de tempo? Sim. Ainda e nesse momento. Prosseguindo. 4. Reescreva as frases transformando as locuções adverbiais em advérbios. Então, vamos lá. Letra A. Vou lhe contar uma coisa em confidência. Vou lhe contar uma coisa confidentemente. Letra B. O carro partiu em velocidade. O carro partiu velozmente. Com cuidado, estamos observando o caso. Cuidadosamente, estamos observando o caso. Letra D. Vamos conseguir com certeza. Vamos conseguir certamente. Era bondoso em demasia. Era bondoso demasiadamente. Letra F. Atuava com talento. Atuava talentosamente. Na questão 5, que eu alertei a vocês, né, nós temos que ficar atento, ou seja, temos que consultar lá o nosso livro para podermos resolver a questão. Então, aí, ó, vamos ver, uso da vírgula com adjunto adverbial. Se o adjunto adverbial estiver no final da oração, que é a sua posição mais usual, não será antecedido por vírgula. Exemplo, Mandela foi perdoada em 11 de fevereiro de 1990. A estátua de Carlos Drummond de Andrade foi pichada novamente. Caso seja deslocado e apareça no início ou no meio da oração, o uso da vírgula dependerá da extensão do adjunto adverbial. Se ele for curto, uma só palavra, a vírgula será opcional. Exemplo, novamente, a estátua de Carlos Drummond de Andrade foi pichada. Novamente, vírgula, a estátua de Carlos Drummond de Andrade foi pichada. A estátua de Carlos Drummond de Andrade novamente foi pichada. A estátua de Carlos Drummond de Andrade, vírgula, novamente foi pichada. Contudo, se o adjunto adverbial for mais longo e estiver deslocado, geralmente ficará isolado por vírgulas. Exemplo, em 11 de fevereiro de 1990, Mandela foi perdoado.
Mandela, em 11 de fevereiro de 1990, foi perdoado. Então vamos à questão 5. Reescreva as frases deslocando o adjunto adverbial para o início da oração. Use a pontuação correta. Então, conseguiu sua carteira de motorista aos 20 anos. Aos 20 anos, conseguiu sua carteira de motorista. A visita deixou todos surpresos no último domingo. No último domingo, a visita deixou todos surpresos. Retornou à escola depois de 2 anos. Depois de 2 anos, retornou à escola. Letra D. Eu e meus amigos fomos ao cinema na semana passada. Na semana passada, eu e meus amigos fomos ao cinema. Ok? Número 6. Reescreva o período a seguir conforme as orientações, atentando-se para a pontuação. Então, na letra A, inverta a ordem do sujeito e do predicado. Sujeito sobre quem ou sobre o que estamos falando. E predicado, tudo que se fala ou se declara sobre o sujeito. Então, no caso, aí, o sujeito, quem é? O italiano Cimabue. Então, vai ficar da seguinte forma. Foi leiloada uma obra-prima rara do pintor italiano nesse domingo 27. Letra B. Desloque o adjunto adverbial de tempo para o início da oração. Então, nesse domingo, uma obra-prima rara do pintor italiano foi foi leiloada. Então, agora, intercale o adjunto adverbial de tempo entre o sujeito e o predicado. Uma obra-prima rara do pintor italiano Cimabue, neste domingo, foi leiloada. Perdão, gente, falei que o sujeito era o italiano Cimabue. Na verdade, é uma obra-prima, tá, que foi leiloada. Então, uma obra-prima do pintor italiano Cimabue, que é o sujeito dessa oração. Tá? Prosseguindo, questão 7, que é a última, né, do livro aí. Dessa unidade até aqui, o que conquistei. Passe as frases para a voz passiva. Então aí eu tenho que ficar atento, como na hora do que nós estudamos, isso foi dado um alerta a respeito disso, para nós ficarmos atentos ao tempo do verbo da voz ativa, para eu fazer a flexão e o que vai ocorrer. O verbo auxiliar vai ser flexionado nesse tempo. Vamos lá? Os policiais abordaram os garotos. Os garotos foram abordados pelos policiais. O jardineiro está plantando novas flores. Olha que interessante. Além de estar no presente, tem aí uma locução verbal para dizer o quê? Que a ação está em andamento. E olha como vai ficar na voz passiva. Novas flores estão sendo plantadas pelo jardineiro. Viu aí? Fiquem atentos a isso. Letra C. Ele fará o trabalho de ciência. Futuro do presente. O trabalho de ciências, olha o verbo auxiliar, será feito por ele. Letra D. Gustavo trouxe o livro de história. O livro de história foi trazido pelo Gustavo. Letra E. Os empregados estabeleceram uma meta. Uma meta foi estabelecida pelos empregados. Ok?